Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé. E para nós é um prazer muito grande contar com a sua audiência, com a sua participação e interação e agradecermos pela sua misericórdia, agradecer a Deus por sua fidelidade e também agradecer ao Senhor por sua vida. Que Deus continue lhe ajudando e abençoando a todos nós pela sua graça e bondade. E como sempre, nós estamos com o privilégio de seguirmos estudando a palavra de Deus, sempre trazendo à tona temas importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. E como sempre, com o propósito de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E para tanto, quero lhe convidar a ler um texto da palavra de Deus, 2 versículos que também de todos nós é bastante conhecido, mas que é importante estarmos lendo. Se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, pode estar fazendo suas anotações para o seu aprofundamento quanto ao assunto que já está sendo tratado nesta oportunidade. Faça, aproveite. Se você está em viagem, se você está em alguma atividade, possa estar ouvindo também a palavra de Deus. A Bíblia diz que é bem-aventurados que leem e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia. E, para tanto, nós queremos meditar sobre fortalecidos em Deus. Eu vou repetir, fortalecidos em Deus. E, para tanto, quero ler com você em 2 Coríntios, capítulo 12, e lermos juntos o versículo 9 e também o versículo de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Palavras do apóstolo Paulo, escritas na sua segunda epístola aos Coríntios, que sabemos ser um texto importantíssimo, visto que é inspirado, naturalmente, pelo Espírito Santo de Deus, de onde também podemos extrair preciosíssimas lições para a nossa vida espiritual. É do conhecimento de todos que o capítulo de número 12, onde está inserido esses 2 versículos que lemos para servir de base para a reflexão sobre o tema fortalecidos em Deus, é o capítulo, podemos assim dizer, mais conhecido de todo este livro. Nós encontramos no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo fazendo menção de uma experiência que marcou a sua vida, que marcou o seu ministério, que marcou a sua vida de comunhão com Deus. É um momento em que ele descreve uma experiência, primeiramente espiritual, conforme está revelado no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 4, quando ele diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele está descrevendo uma experiência espiritual que desfrutou. Deus o fez vivenciar uma dimensão acima do natural, ouvindo palavras incomparáveis, inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Mas observe que, em decorrência desta experiência espiritual, Paulo também enfrentou uma experiência física, já que o texto bíblico também nos apresenta, ele descrevendo para nós que, em razão da excelência da revelação, para que não subisse ao seu coração um sentimento de orgulho, de prepotência, já que ele vislumbrou, veja, foi ao paraíso, ao terceiro céu, conforme ele próprio descreve, e contemplou, ouviu coisas que ao homem não é lícito dizer, o que equivale a afirmar de que não é comum o homem experimentar, ouvir, vivenciar. E para que ele não se orgulhasse, para que ele não fosse inclinado a se ensoberbecer, o apóstolo diz que para que não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, está isso no versículo de número 7, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar.
Existe, claro, aqui muitas especulações do que de fato se trataria este espinho na carne. E não convém aqui nós insistirmos em tentar definir o que seja de fato isso. Primeiro, por conta das minhas muitas limitações. Segundo, porque o texto não faz questão, nem aqui, nem no contexto desta epístola, mencionar de forma clara, objetiva, do que se trata esse espinho na carne. Há pessoas que querem afirmar de que tenha sido algum problema físico, alguma enfermidade vivenciada pelo apóstolo Paulo, mas não tem como bater o martelo. E naquilo que a Bíblia não diz, quem somos nós para falar? O certo, e aí sim podemos afirmar, é que Paulo está transmitindo, descrevendo uma experiência, ainda que de natureza espiritual, mas que trazia consigo implicações físicas, já que ele estava enfrentando um momento de dificuldade, de adversidades, e isso é manifesto no seu corpo. É perceptível isso quando ele diz que era um mensageiro para o esbofetear. Significa dizer que ele estava vivenciando um momento aflitivo, de muito sofrimento, que por certo também era vivenciado em seu corpo. E é dentro deste cenário que Paulo, ele busca ainda mais intensamente ao Senhor, em razão das suas limitações, das suas dificuldades. E ele ouve essa célebre frase que foi lida, principalmente, aqui está no versículo de número 9, quando o Senhor o informa que não retiraria, pelo menos em razão da sua oração naquele momento, o espinho na carne, mas que a graça de Deus seria o suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que Deus faz questão de mencionar de que a fragilidade de Paulo era uma oportunidade para Deus fortalecer ainda mais a sua fé, a sua comunhão e a sua convicção. Veja que Deus faz questão de ressaltar, de destacar, de que apesar de Paulo ser quem ele foi, ser uma pessoa de muita importância dentro do cenário do cristianismo, no primeiro século, o fato de ter sido um instrumento usado poderosamente por Deus, mas era alguém que possuía determinadas fragilidades. E em razão disto, naturalmente, é que Deus o fortaleceria para que, consequentemente, jamais subisse ao coração de Paulo nenhum sentimento de independência, de autonomia, como se não precisasse da ajuda, principalmente de Deus. Observe que a fraqueza de Paulo é destacada neste texto. Isso é intrigante, porque no capítulo que descreve uma experiência majestosa, é o capítulo que descreve a limitação do apóstolo Paulo. O que ele passa também a enumerar ou relacionar como sendo sua fraqueza. E a expressão fraqueza aqui traz a ideia de sem vigor, é a ausência de solidez, que não tem firmeza. É alguém que possui fragilidade destacada. Veja que nós estamos tratando nada mais, nada menos de um homem de uma envergadura espiritual sem precedentes, que é o apóstolo Paulo. Mas apesar da sua comunhão com Cristo, era um homem também que possuía muitas fragilidades. A fragilidade, portanto, da natureza humana, mesmo àqueles ou naqueles que servem a Deus, nunca é desconsiderada. A Bíblia faz questão de mencionar. Existe a fragilidade intrínseca ao homem, fragilidade física e fragilidade espiritual. Quando pensamos na fragilidade física, o próprio apóstolo Paulo também faz menção a este respeito. Se você quer anotar, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz a seguinte expressão: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Veja que ele está mencionando a realidade da fragilidade física. Ele contrapõe o homem exterior, o que corresponde ao que eu sou fisicamente, aos olhos, ao que é visível, não é? E ele contrapõe ao homem interior, que se renova dia em dia. Ele está mostrando o contraste. Há uma fragilidade física
demonstrada pelo dia a dia, no desgaste, no passar do tempo. Isso é comum, porque os nossos pés são de barro. Então, observe que o texto bíblico é claro em dizer de que nós possuímos fragilidades físicas. Isso é comum a todo ser humano. Mas observe que a Bíblia também nos ensina que nós não possuímos apenas fragilidades físicas, o que já requer uma dependência total de Deus para que Ele nos fortaleça, mas também e sobretudo uma fragilidade espiritual. Isso pode ser evidenciado, entre outras passagens bíblicas, o que está em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, quando o escritor sagrado faz a seguinte declaração: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja que o escritor, aos Hebreus, ele menciona agora fraquezas de natureza espiritual, mostrando a propósito que nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, que conhece muito bem as nossas debilidades, tanto físicas como também e sobretudo as espirituais. Em Mateus capítulo 26, o versículo 41, nós encontramos o texto bíblico sendo informativo para nós, registrando as palavras ditas pelo Senhor Jesus, que são advertências e que mostram, consequentemente, a nossa fragilidade espiritual. Em Mateus 26 e 41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que o texto é claro em dizer, o Senhor Jesus mencionando a nossa fragilidade espiritual. E precisa-se haver esse reconhecimento, essa forma de reconhecer das nossas fragilidades. O apóstolo Paulo menciona isto, reconhecendo, a ponto de não apenas reconhecer, mas entender de que as suas fraquezas são oportunidades para Deus mostrar a grandeza dele nas nossas vidas, no caso, na vida do apóstolo Paulo, que serve de ensinamento, consequentemente, para nós. Davi, que a propósito é um homem chamado no Antigo Testamento e também no Novo, de o homem segundo o coração de Deus, assim o foi chamado porque era alguém que conseguia reconhecer quando principalmente era confrontado, ainda que em momentos mostrou fragilidades, mas também demonstrou conhecer as suas debilidades. Ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Isto está no Salmo 6, o verso de número 2. O apóstolo Pedro, quando no início da sua jornada, ao se deparar com a própria pessoa de Cristo, lá na pesca maravilhosa, entre outros registros, me permita mencionar Lucas capítulo 5, versículo de número 8, quando ele reconhece a sua fragilidade e mostra-se não tendo a capacidade de estar diante da presença do Senhor. Isso está em Lucas 5 e 8. E quem não dizer, ou que não dizer também, do próprio Isaías, capítulo 6, versículo 5, quando reconheceu as suas fragilidades, a ponto de dizer: ai de mim que vou perecendo. Estava reconhecendo, portanto, suas limitações, entendendo as suas fragilidades espirituais. E quando se compreende esta necessidade, quando o homem entende as suas limitações físicas e, sobretudo, espirituais, isso atrai para a vida de quem reconhece ações específicas de Deus para aqueles que sabem, entendem que por natureza são fracos, que pela sua própria capacidade não tem como vencer por si mesmo. E isso, quando é evidenciado na vida do ser humano, na vida de um servo de Deus, isso atrai ações divinas para a sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para isto. Ações de Deus em relação àqueles que reconhecem as suas fraquezas. Por exemplo, ao lermos o Salmo 72, o verso de número 13, nos mostra o Senhor, através da sua palavra,
de que Deus se compadece dos fracos. Deus tem misericórdia quando nós reconhecemos as nossas fragilidades. Está escrito na palavra do Senhor, Salmo 72, verso 13. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva aos que possuem necessidades. Veja, isto está no Salmo 72, o verso de número 13, lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Então, quando o homem reconhece sua fraqueza, a sua fragilidade, Deus se compadece. E entenda se compadecer como um ato de compaixão, é Deus se colocar no lugar daquela pessoa. É entender as suas fragilidades, é não lançar em rosto, mesmo podendo assim fazer. É agir de compaixão, de misericórdia. É o que a Bíblia diz que nós podemos desfrutar quando assim reconhecemos as nossas fragilidades. Lamentavelmente, há pessoas que não alcançam o favor de Deus, a misericórdia do Senhor, porque mesmo sendo confrontados por esta mensagem, pela mensagem da palavra de Deus, ainda se acham autossuficientes, estão vivendo a síndrome de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. Veja, eles estão reconhecendo ou declarando, melhor dizendo, que são autossuficientes e não precisa de nada. Ora, se não precisa de nada, isso implica também não precisar do próprio Deus. Isso é tão evidente que fez com que Cristo estivesse do lado de fora e não de dentro. E a estes, o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Isso é entristecedor, porque há muitos que não estão desfrutando da comunhão, da misericórdia, da bondade de Deus, porque querem fazer da sua maneira, não reconhecendo suas fragilidades, se permitindo chegar à última consequência, mas não dão o braço a torcer. Que isso nunca aconteça conosco, que possamos reconhecer as nossas fragilidades e entender de que as nossas fragilidades são oportunidades de Deus para mostrar a sua glória. Entenda que eu não estou dizendo fragilidade no sentido de alguém que usa de desculpa para viver no pecado. Não estou dizendo isto. Estou falando de limitações pessoais, fragilidades humanas. Não estou dizendo como alguém que vive na prática reiterada do pecado e justificando, dizendo, a carne é fraca. Mas a carne é fraca, é verdade. Mas o pecado não é vitamina. Não é para que ninguém utilize-se desse recurso para querer justificar pecados de estimação. Me permita usar esta expressão, mostrando que há pessoas que não têm o entendimento verdadeiro das Escrituras. Mas quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas limitações e nunca permitimos de vir um sentimento de autossuficiência, então a graça de Deus se manifesta. E é por isso que Paulo diz, por essa razão tenho prazer nas minhas limitações, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando reconheço essa condição, a graça de Deus me envolve, ela completa, ela me impulsiona, ela me fortalece, me dando a condição de vencer as minhas próprias limitações. Seguindo, a Bíblia nos diz que o próprio Cristo morreu pelos fracos. Veja, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, nós entendemos a mensagem de Deus para nós, que apesar das nossas fraquezas, Ele morreu em nosso lugar. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 6. Paulo diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja que há um reconhecimento, nós desfrutamos da bênção espiritual de Deus. A propósito, a Bíblia também nos ensina, através do apóstolo Paulo, que Deus escolheu os fracos. Veja que coisa intrigante, não é? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27, você pode anotar e ler depois, quando Paulo dá um golpe no ego, principalmente dos coríntios, que tinham como implicação o orgulho, principalmente em razão da cultura grega, da filosofia, da ideia que se consideravam superiores por fazer indagações, reflexões as mais variadas, querendo ter o conceito de entendimento de como tudo funciona através da razão. Aí Paulo golpeia aqueles que estavam na igreja,
sendo influenciados por esse sentimento que era comum na sociedade, dizendo a estes que não são aqueles que se acham fortes que Deus chama, mas Ele chama as coisas fracas deste mundo, as coisas loucas, as que não são, para confundir as que são. Veja que coisa maravilhosa. Deus escolher-nos apesar das nossas fragilidades. Isso é maravilhoso, isso é confortador. Do ponto de vista humano, talvez você e eu não estaríamos numa relação de escolhas por parte de determinadas pessoas, e elas, em até certo ponto, estariam certas, porque nós somos seres limitados, mas a graça, a bondade e a misericórdia de Deus nos alcança por entendermos das nossas fragilidades. A Bíblia vai nos dizer, em Romanos 8 e 6, que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Quando há o reconhecimento de nossa limitação, nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo. É o que Paulo diz em Romanos 8 e 26, ao dizer à igreja que estava em Roma: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos como pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que coisa maravilhosa. Em 2 Timóteo 1 e 7, você pode também corroborar este pensamento. E finalizo mostrando ou lembrando o que Paulo ouviu do próprio Senhor Jesus, dizendo o Senhor para ele que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo, ao entender isto, ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. De modo que possamos, à luz das Escrituras, entender e reconhecer que as nossas fragilidades, que são intrínsecas, que são comuns a todo ser humano, possam ser uma plataforma onde Deus glorifique o nome dEle em nossas vidas. Que as nossas fragilidades nos impulsione para perto de Deus e nunca para longe dEle, entendendo que quando reconhecemos a nossa condição de fragilidade, aí estamos em condição de fato sermos fortes, porque ao reconhecer, estamos vivendo dentro da dependência divina. Por isso que Paulo disse, reitera: gloriarei nas minhas fraquezas, e não necessariamente naquilo que penso de mim mesmo, mas daquilo que sei que de fato sou. Sou fraco, limitado, mas Deus, ainda assim, tem a condição de transformar, de mudar, de me aperfeiçoar através do seu poder e da sua graça. De modo que as fraquezas nunca possam nos fazer correr de Deus, mas entender que por meio destas fragilidades devemos correr para Deus. Siga firme, que possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Vamos orar neste momento, reconhecendo as nossas fragilidades e suplicando o poder de Deus sobre nós, porque sendo assim, venceremos para a glória do Senhor. Querido Deus, Pai de toda a glória, queremos te louvar pela tua palavra, pelo ensinamento, Senhor, que o Senhor tem nos trazido através do que foi meditado nesta oportunidade, e que as nossas fragilidades nunca sejam barreiras, entendendo de que o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Tu sabes que somos totalmente dependentes de ti, assim como tu afirmaste, Senhor, pela tua palavra: sem mim nada podereis fazer. E é nessa total dependência que pedimos a tua bênção em continuidade sobre cada um de nós, que o teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas, a despeito, apesar das nossas fragilidades. Assim te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, está concluindo o seu programa Fonte de Fé, mas a programação da Rede Brasil segue sendo uma bênção de Deus para todos nós. Mas contamos com a sua participação e sempre conosco aqui no encontro semanal no seu programa Fonte de Fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.